Te liga, gauchada, tranquilinho? Eu sou o Léo Gauchão de Apartamento. E esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco do especial comigo aqui no nosso estúdio, batendo um papo, falando, conversando histórias da vida. E hoje eu tenho uma honra gigantesca de verdade de receber aqui dois convidados. O Teixeirinha Filho e o Teixeirinha Neto. Que momento! Gurizada, muito obrigado pela presença. Que honra recebê-los aqui, tchê. Para nós também é uma honra estar aqui junto contigo no teu programa e o sucesso que você está fazendo aí pelo Rio Grande afora e fora do Rio Grande também, né? É isso aí, né? Tá no mundo hoje, né? Não existe mais nada que seja regional nesse mundo. Então, hoje que tu largou na internet, tá no mundo. Tá no mundo, tá globalizado, né? Globalizado. Agora. Que honra recebê-los aqui para a gente bater um papo, conhecer mais da história de vocês e falar da história do Teixeirinha, sim, do teu pai, do teu avô, né? Contar um pouco sobre as curiosidades, né? Porque o pessoal conhece a história ali, mas quer saber como é que era o Teixeirinha na intimidade, como é que ele escrevia as músicas, né? Verdade. Como é que escreveu um monte de filmes também, porque o homem ele fez 12 filmes, se eu não me engano. 12 filmes. 12. Né? Sendo que os dois primeiros filmes, o Coração de Luto, em preto e branco, né? Porque aqui foi o único filme em preto e branco, porque foi em 1966. E era para eu fazer o papel do menino que era o pai, né? Quando era criança. Sim. E daí, no fim, eu não passei no teste. Tu não passou no teste? Ó, teu pai era rígido, então... Não foi ele. Não foi ele? Não foi. Mas eu era muito tímido, né? E daí não ia conseguir. Então, daí botaram o Miro Soares, né? E daí ele desempenhou, mas fez um belo de um trabalho. O menino foi um grande talento, eu reconheço isso. Não fiquei triste com isso. E sim, depois disso aí eu fiz 7 filmes junto com meu pai, fazia papel de irmão dele, ou ele quando era mais jovem e tal. Daí saiu a história toda aí. Que momento. E como é que foi assim, tu falou ali do Coração em Luto, né? Coração de Luto. De Luto, né? Foi o primeiro sucesso do Teixeirinha, essa música? Sim, foi o primeiro e o grandioso sucesso dele, né? Quer falar um pouquinho? Cumprimenta o povo aí. Não, é um prazer imenso estar aqui com o Léo Gauchão de Apartamento. Esse que feito o mate dessa forma aí, né? Tu viu aí, ó, que chimarrão top esses chimas aí com os bonequinhos em cima, vai. Não. Tem até o Playmobil que a avó me deu, eu botei ali, ó. Esse eu guardo de recordação. Ah, que bacana. E vai o chazinho, que não pode faltar. Vai, né? Um chazinho, claro. Carqueja, anis estrelado, gengibre, é tudo termogênico, que é pra ajudar a emagrecer, né? Claro. Manter tanquinho. Manter um tanquinho. Eu aí também. Eu vou mostrar depois, eu tenho a guaiaca modeladora, que é sabe que tem a cinta modeladora, que as prendas usam para ficar com a barriga bem definida. Eu inventei a guaiaca modeladora. Opa, então. Que aí os gaúchos não ficam mais com aquela barriguinha, bota a guaiaca ali, né? Eu ofereci pro Baitaca essa guaiaca, mas não deu muito certo, ele não gostou muito. Saiu derrelho atrás de mim. Olha, mas isso eu já ouvi falar, hein? Que o homem sem barriga é um homem sem história. É um homem sem história, né? É verdade. Mas que barbaridade. E a gente estava falando do Coração de Luto, né? E que prazer, né? Estar falando aqui contigo com esse grande trabalho também, para complementar a minha frase. E vamos seguindo com a história do Coração de Luto, que o pai fez o primeiro filme, não fez o primeiro filme, mas acabou fazendo outra versão, né? O Meu Pobre Coração de Luto foi um filme que veio depois, né? Mas a música Coração de Luto foi o maior sucesso, foi onde ele estourou no Brasil inteiro, porque naquela época ainda estourava. Agora é muito difícil tu encontrar, assim, ó, um estouro assim a nível nacional que para mim foi, na minha opinião, tá? Que eu ouvi, depois disso aí surgiram grandes artistas, não quero desmerecer ninguém, mas um estouro a nível nacional, como foi daquela época para trás, para mim foi Mamonas Assassino. Sim.
Depois deles vieram muitos talentos, muitas coisas, mas não foi o estouro como foi os Mamonas, como foi o caso do meu pai, como foi o caso do Roberto Carlos, né? E esses aí eles se tornaram, então até hoje, né? E como foi Beatles, Michael Jackson, enfim, né? A nível internacional. Né? O senhor me permite uma parte, até o Coração de Luto ele tem possibilidades de 25 milhões de cópias vendidas, a possibilidade disso, né? Isso foi o que foi falado pelo Dr. Brás Bacarin, que ele era um advogado da gravadora que o meu pai teve. Ele teve em 2 gravadoras. Ele começou pela Chantecler, depois daí mudou, foi para Copacabana. Depois, claro, hoje é outro nome, parece que é EMI, se eu não me engano. Sim. E a Chantecler, ela se tornou Continental, gravadora Continental, daí ele retornou para a Continental, que era a mesma empresa da gravadora Chantecler. Né? E depois virou o Warner, né? Na última versão que eu fiquei sabendo. Não sei se já mudou para outra versão aí, mas enfim. Daí quando o pai saiu para gravar, ele morava em Passo Fundo. Né? Eu já não morava com meu pai, eu tinha 3 anos de idade, ele e minha mãe separaram. E daí depois o pai constituiu outra família. Então ele foi morar em Passo Fundo e lá ele no tempo da minha mãe ele trabalhava no Dyer. Ele ficou 5 anos no Dyer trabalhando, operando uma máquina chamada Tornapol, que era uma máquina niveladora, que não era exato que nem uma patrola, não, ela passava a terra e ele ia espalhando a terra, assim, deixando a terra espalhada assim para trás, né? E depois daí... Ele trabalhava abrindo estrada, então. Abrindo estrada. Ele fez aqui, ó, a estrada, essa estrada que tem Porto Alegre, RS20, Porto Alegre até Taquara, ele começou ali. Por isso que aquela estrada tem uma placa com o nome de Estrada Teixeirinha. Porque ele trabalhou ali. Que momento. E daí ali ele conheceu a minha mãe e eu nasci em Taquara. Né? Daí depois o meu pai foi trabalhar na BR-290 e ele foi até onde era o Iruí. O Iruí é o seguinte, tu passa Pantano Grande, depois que passou o Pantano Grande, antes da entrada para... Ai, meu Deus... Encruzilhada? Não, Encruzilhada ficou para trás. É uma cidade grande ali, perto de Rio Pardo, ali à direita, porque vi o nome dela ali. Cachoeira do Sul? Cachoeira do Sul. Matou. É que, na verdade, eu tenho essas coisas, dá uns brancos nos nomes aí. Não, mas não é da idade, eu sempre foi... Eu também tenho uns brancos, às vezes não lembro. Não quero lembrar e não vem. É o nome de uma pessoa ou o nome de uma cidade, então me perco nessa aí, né? Sim. Mas assim, sou bom de memória, né? De estrada, meu Deus do céu. Olha... É difícil, o GPS não precisa. Eu também não, eu memorizo tudo na cabeça. Eu vou uma vez num lugar, eu já sei voltar lá. É isso aí. É quase um GPS humano. E ele abriu essa estrada lá para Cachoeira, então. Ali. Isso, ali antes de Cachoeira, tem um lugar ali que... tinha um pedágio ali, mais na frente um pouco, entrava à direita, e tinha 2 fazendas, e nós fizemos um filme ali que era Na Trilha da Justiça. Tá? E esse filme, o personagem desse filme chamava-se Alexandre, e o Alexandre, quando eu era criança, era o meu irmão, o Alexandre mesmo, tem esse nome, né? O meu irmão, ele era criança na época. Sim. Daí, o pai do personagem é assassinado, e ele viu o assassinato, o cara que matou ele pelas costas. Daí ele viu o cara montando num cavalo, disse, era aquele cara. E daí ele guardou o revólver do pai e disse, quando eu for grande eu vou me vingar. E daí, quando ele está com 20 anos, daí sou eu. É tu. E daí eu encontro o bandido e faço a vingança, mato o bandido e
E depois daí muda para o pai, né? Daí ele é o Alexandre, entendeu? Sim. E daí no final ele vai preso e tal, tem um julgamento. Então, mas esse filme é feito em 2 fazendas, uma que fica em frente da outra, e um pouco antes tem a casa de um amigão do meu pai, que ele faleceu com quase 100 anos de idade, que era o... Argenor Alves dos Santos. Bom, bom nome, viu? É que na música Velho Casarão, o pai oferece para o seu Agenor. Né? E o seu Agenor morava ali, ele morou até morrer, ele morou ali nesse mesmo lugar, e até hoje tem um filho dele morando na mesma casa, né? Fiquei sabendo agora há pouco tempo. E então, isso aí, daí o pai, naquela época do Dair, o seu Agenor já morava lá. E daí o pai foi transferido, veio aqui para Canudos, perto de Novo Hamburgo, ali, Sapiranga. Sapiranga. Ele ficou ali em Sapiranga e em Canudos tinha uma descida assim, muito forte que saía ali em Novo Hamburgo. Vou lembrar o bairro ali, que a gente vai esquecendo depois de muitos anos, e era um decidão muito forte ali, e depois quando abriram aquela outra estrada dupla que tem ali, que tu sai de Novo Hamburgo para ir a Taquara, né? Daí desviaram esse trajeto, mas aquela descida ainda existe. Eu me lembro que o pai falou que ele ajudou a jogar a terra lá para baixo para fazer a estrada ali. Sim. Daí aconteceu que o pai saiu do Dair porque entrou um decreto entrou um governador, Ildo Meneghetti. Ildo Meneghetti, na época, né? E daí esse governo foi em 54. Daí ele entrou, esse governador, e baixou um decreto que quem tivesse menos de 10 anos seriam exonerados. E o pai tinha 5 anos de Dair, nunca chegou atrasado e nunca faltou. E daí foi demitido. Foi demitido. Que injustiça, né? Que judiaria, né? Judiaria. E daí aconteceu que o pai começou a se virar com o violão dele, ele já cantava, já era repentista. Mas ainda bem que ele foi demitido, né? Claro. Imagina se ele tivesse continuado lá, a música brasileira não seria mais a mesma. Não seria mesmo. E aí ele começou a tentar se virar como dava, ali com violãozinho. Morando nas cidades, morou em Estrela, em Lajeado, e daí eu morei com o pai lá nessa época, ainda estava com a minha mãe, né? E daí, logo em seguida, eles se separaram. Daí não deu mais, a minha mãe não conseguiu aceitar essa vida artística do pai, né? Sim. E tal, mas tinha as razões dela, o pai também tinha as razões dele. Então, isso já está perdoado no meu coração e não tem bronca nenhuma, né? Todas essas coisas aconteceram e quando a vida se apresenta dessa forma, a gente não tem que ficar a vida inteira reclamando, né? Claro. Eu acho que a pior coisa do mundo é reclamar, né? Reclamar é clamar 2 vezes, né? Reclamar. Clamar 2 vezes. 2 vezes. Então, isso não é bom, é negativo, né? Sim. Então, quando aparece o problema, a gente tem que matar no peito. Tem que absorver a coisa, tem que deixar rolar e vamos devagarinho, né? Sem briga, sem estresse, nada disso, nada. É isso aí, baita mensagem. É verdade. Porque tem gente que vive no passado, né? Fica relembrando as coisas. Por que eu fiz assim? Por que eu não fiz assado? E aí fica vivendo lá e não vive o que está vivendo agora, né? Fica remoendo aquelas coisas, né? Exatamente. O melhor é aceitar. Foi assim, foi como era para ser. E hoje os dois, tanto meu pai como minha mãe, já estão lá no andar de cima, né? E tenho certeza que eles estão num lugar bom, né? E é isso aí, a vida segue, né? Isso aí. E então, na verdade, assim, depois daí o pai pegou o violão dele, saiu para o mundo, daí ele conheceu a dona Zoraida, foi uma pessoa muito querida, eu tenho maior gratidão por ela. E daí a dona Zoraida, ele teve 4 filhas com ela, né? E daí ela acompanhava o pai tinha os programas de rádio, dali ele saiu, foi para, sei lá, Rio Pardo, depois Santa Cruz do Sul, onde conheceu a dona Zoraida, e daí ele morou em Soledade, por isso que ele fez a música, aquela Shot Soledade,
Sim. Porque ele já estava era uma rede de emissoras que se chamava Rede de Emissoras Associadas, se não me engano, que o dono era o Balvê, que foi presidente do Internacional lá nos anos 70. Né? E esse Balvê era radialista e daí o pai tinha que cumprir um tempo em cada lugar. E daí ele terminou lá em Passo Fundo. Daí ele foi para uma rádio lá, que fazia parte da rede, e de lá ele ele se defendia com uma casinha de tiro ao alvo, que as pessoas iam lá e acertavam o tiro no alvo, ganhavam um prêmio. Né? E era uma cuia, era uma bota. Ele ficava ali administrando essa casinha. Administrando. Tipo num parque de diversões? Sim, assim? era exatamente essa ideia. Né? E daí aconteceu que o pai, trabalhando no rádio, apareceu um cara que vendia santo. E daí até o santo era um brinde também, né? E esse cara era um paulista. E esse cara, ele conhecia o dono da gravadora em São Paulo, da Chantecler. E daí, como ele viu o pai cantando, tinha talento, ele era repentista, e junto com o Gildo, eles saíram os dois. Sim. Eles fizeram umas coisas, mas só que o pai não quis continuar na trova como trovador. Ele continuou fazendo o repente dele, mas não naquela linha de só fazer trova e tal, não sei o quê. E resolveu partir para a música, cantar e tal. Compor, né? Compor e cantar também, né? Porque ele era um grande cantor, uma voz muito bonita, né? Sim, muito bonita. Dentro da história dele, né, ele passou por muitas cidades, né? Ele morou em várias cidades desde pequeno, né? Porque ele foi em Santo Antônio da Patrulha, né? Era interior, assim, ó. Rolante, na verdade. Rolante? Rolante, é verdade. É um lugar chamado Mascarada, mas ali já pertenceu a Santo Antônio. Porque Santo Antônio é o município mãe. Sim. Nós tínhamos 4 municípios no Rio Grande do Sul: Santo Antônio, Porto Alegre, Rio Grande e Rio Pardo. Eram os 4 municípios. Eles eram os donos aqui, né? E Santo Antônio era essa região toda que vinha até São Leopoldo, e depois a parte da Serra também. Sim. Lá nos campos, né, da Serra, lá para cima, lá, sei lá, Vacaria, aquela região toda lá pertencia a Santo Antônio. E também o próprio litoral, até Torres. Né? Sim. E então, por isso era Santo Antônio. E daí, esse lugar onde ele nasceu era depois de Rolante, fica entre Rolante e Riozinho, tem a Mascarada. Ali tem aquelas cachoeiras, ali tem várias cachoeiras ali que são bem visitadas e tal. Sim. Né? E próximo ali ele nasceu, dessas cachoeiras aí, né? E acho que tem a Cachoeira do Chuvisqueiro. Chuvisqueiro, né? Sim, isso. Isso. Essa é bem visitada. Bem visitada, né? Conhecida, né? Sim, bem conhecida. E ele nasceu por ali, então. Por ali. Por ali. Tu vê. E uma vez a RBS nos levou, porque nós fizemos um especial Teixeirinha, teve vários artistas cantando, e esse CD, esse DVD, ele tinha lado A e lado B. O lado B, ele mostrava essa parte aí que a gente, para chegar nesse lugar onde ele supostamente nasceu, que quem nos conduziu até lá era um senhor de 98 anos, não, cento e poucos anos, tinha 102, 103 anos, assim. E ele disse, não, ele nasceu em tal lugar, ele levou a gente lá, mas para chegar lá, tu só podia chegar a pé ou a cavalo ou em jipe de trilha. E como é que a gente chegou? Em jipe de trilha. Mas tomamos o maior banho de barro na então, era lá no fundo da grota, lá mesmo o negócio, né? Bota fundo da grota daquilo. Os caras perguntavam assim pro pai nas entrevistas, onde é que morava? Tu morava? Eu morava lá na Mascarada, nos lugares desgraçados lá. Que momento.
E tu vê assim que ele, como ele passou por vários lugares, né? Tu diz que ele escreveu músicas sobre as cidades. Ele escreveu sobre Soledade, sobre Passo Fundo. Passo né? Fundo, grande sucesso, né? Que foi junto com Coração de Luto, né? E depois ele fez música para Bagé, que ele tinha... Bom, ele fazia muita referência a Passo Fundo e a Bagé, era incrível. Ele fez para Rolante também, né? Que é a música chamada Velho Pontilhão, né? Podia mostrar aqui um pedacinho dela. Podemos, um pedacinho lá. Velho pontilhão lá no Rio Rolante, em tempos distantes tu foi construído. Minha mascarada, terrinha dourada, em uma morada ali fui nascido. Velho pontilhão, foi meu pai que fez. Passei certa vez, quando fui criança. Velho pontilhão que o meu pai construiu, pra passar andantes por cima do rio. Pra nós rolantenses ficou por lembrança. Velho pontilhão em cima do rio, de chó e formão, de serra e facão, meu pai construiu. Então era essa a história, né? É aquela ponte que tem ali na entrada de Rolante, então? Essa ponte, ela durou muitos anos. Eu tenho uma foto dessa ponte. Um pessoal lá de Rolante, lá que me deu de presente, eu tenho ela guardada comigo. Outra hora eu posso te mandar por WhatsApp. Legal. Quero ver na inauguração dessa ponte. Mas depois, essas pontes eram assim, ó. A ponte aqui ainda tinha um telhadozinho por cima, que como ela era feita de madeira, a chuva caía em cima, depois com o tempo ia apodrecendo a madeira. E claro que apodreceu a madeira com o tempo, né? Mas o telhado protegia. E eu lembro que quando eu era criança, tinha ali em Rolante, tinha esses pontilhões assim, ali entre Taquara e Parobé tinha uma ponte, também com telhado em cima. Tinha outra lá dentro da cidade de Igrejinha, né, que agora ela também tinha um telhado. Era para defender da chuva, né? Sim. Para poder durar mais a madeira. Mas depois daí, com o tempo, a madeira não aguentou. E daí fizeram uma ponte de concreto, tem hoje lá. Sim. Né? Não tem mais aquela... agora é de concreto com ferros, assim. A estrutura bem... A estrutura mais robusta. Mais robusta, né? E naquela época o meu avô, ele ajudou a construir, né? E o meu avô era carreteiro. Não era carroceiro. Era carreteiro. Era carreta de boi, né? E era, o que era o carreteiro naquela época? Era o caminhoneiro de hoje. Sim. Né? Então ele fazia as entregas todas na região de carreta de boi. E o meu avô materno também era carreteiro, e ele ia para São Francisco de Paula lá, levar cereais lá, sei lá, uma série de coisas lá. E não ia só ele, eram várias carretas que seguiam de Taquara a São Francisco, e depois daí ele retornava trazendo madeira, coisa pesada de lá e tal. Era essa aí o meio de transporte dos anos 30, né? Sim. E dos anos 20. E a gente estava falando antes, no fim, a respeito da música Coração de Luto, né? Que ela tem uma história que ele escreveu, né, inspirado na mãe dele, né, que faleceu. Ela tinha uma doença. Como é que era a doença? Epilepsia. E aí, como é que foi a história? Que ela, acho que pegou fogo num lugar e ela... Não, é assim, ó. Daí o meu avô morreu quando o pai tinha ali de 6 anos, por aí, 6, 7 anos. E daí ele tinha mais 2 irmãos, que era o tio Oswaldo e a tia Geni. E daí quando o meu avô morreu, ficou a minha avó com esses 2 filhos. Só que o meu avô já tinha uma outra família com vários filhos. E não gostava muito do pai, não gostava muito da ideia desse casamento que ele teve lá. Tanto é que ele teve problemas ali com alguns irmãos, mas depois daí, sei lá, se reencontraram, e até conheci um deles, o tio Pedro, né? E a minha avó também teve uma filha antes
né, que era a tia Nilda, né? E ela foi criada com uma família da religião dos adventistas, né? E ela sempre foi adventista a vida inteira. E daí esses 2 irmãos foram doados para famílias diferentes. Eles foram criados e não se viram mais, os irmãos. Quando se encontraram, num determinado momento da vida, lá em Taquara mesmo, os 2 estavam namorando e se apaixonaram um pelo outro. E depois eles disseram, não, vocês não podem casar, vocês são irmãos. Nossa Senhora! Eles tu vê... Que loucura! E daí o pai ficou junto com a avó, porque ele era o mais velho, e ela, como tinha problema epilético, ela dava os ataques, ela caía, né? Então ele ficava cuidando, que tanto é que uma vez ele salvou ela estava lavando roupa na beira de um rio, e daí ela teve um ataque lá, ele tinha 9 anos, né? Daí ele passou um trabalho imenso para tirá-la dali. Sim. Daí eu sei que quando ele teve a oportunidade de ir para a escola, eles estavam morando na Catanduva Grande, entre Taquara e Santo Antônio, né, Santo Antônio da Patrulha. Fica Rolante aqui, Santo Antônio aqui, Taquara aqui. E aqui a Catanduva Grande. Então, daí tinha uma casa lá que eles moravam, um ranchinho lá. Ela tinha uma chapa em cima, o fogo era feito no chão, num buraco, né? Mas o pai dizia que ela era muito caprichosa, e assim, aquela chapa brilhava, as panelas brilhavam, né? Mas eram as coisinhas que eles tinham lá. Sim. E daí ele teve o primeiro e único dia de aula que ele foi para a escola. Quando ele volta da aula, ele vê aquele monte de gente na beira da casa. Ela estava viu aquelas pessoas, daí ele, quando ele fala na música, né, ela estava morta, ela já tinha caído no fogo. Ela estava varrendo as folhas de taquareira, que eram aquelas folhas secas. Sim. E daí fez aquele monte lá e botou fogo. E daí deu um ataque, ela caiu em cima do fogo. Quando o fogo estava forte. Meu Deus! Ela teve a queimadura de 3º grau. Foi uma coisa muito triste. Ela agonizou por 3 dias. Eles colocaram ela numa carreta de boi e levaram ela para o doutor Adelino Bart, que foi médico da minha avó materna lá em Taquara, da família Bart, né? O doutor Adelino Bart, né? E daí levaram para lá, mas naquela época a medicina estava muito longe do que ela é hoje. Hoje, né? Uma pessoa que, se naquela época tivesse um carro, levava imediatamente para o pronto-socorro, ela teria, né, até salvado. Né? E, infelizmente ela faleceu 3 dias depois. 3 dias depois. E aí ele escreveu uma música falando dessa história. História, O Coração de Luto. Né? E daí ele, com 9 anos, ele se tornou órfão e saiu aí pelo mundo afora, foi parar em Porto Alegre, dormia embaixo do viaduto ali da Borges, o viaduto Otávio Rocha. Sim. E ali bem no meio do viaduto, atrás, assim, tem uma imagem ali, ele dormia atrás daquela imagem. Depois fecharam aquilo ali. Ele dormia com medo, né? Tinha uns malandros tudo lá e ele gurizão, né? Sim. Então, e daí ele tinha que se esconder ali e tal, e aprendeu a ler e escrever nas repúblicas de estudante, que tinha muito na época, né? E daí o pessoal ensinava ele ia para o cinema, ficava lá a legenda, né? Para assistir os filmes, e daí ele ficava tentando entender, e daí os caras, não, vou ensinar. Daí ele chegava, por que hoje tem H na frente, né? É uma sílaba, na verdade, né? Para quê, né? Sim, uma letra que não fala, não pronuncia, né? Não é pronunciada. É que nem o farmácia, antes era PH, né? PH, né? Mas então ele foi autodidata, ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Sozinho. Né?
E ele morou na rua, então, também. Morou na rua, ele engraxava sapato, ele entregava vianda, ele era carroceiro, daí sim, era carroça de cavalo, daí, né? Daí andava pela cidade, ele fez tudo que tinha que fazer de serviços, todos os serviços imagináveis daquela época ele prestava, né? Sim. E daí sei lá, daí que ele foi para o Dyer, né? Daí o tio Oswaldo já trabalhava no Dyer, esse tio que estava lá em Taquara. Sim. Foi ele que colocou. Ele que indicou ele para trabalhar. Ele que indicou. E tanto é que o tio Oswaldo ficou porque ele tinha mais de 10 anos de Dyer. E ele continuou como caminhoneiro do Dyer. O tio Oswaldo era caminhoneiro. Ele ajudou a construir a Freeway. Ali naquela parte de Osório, quando estava construindo, ele estava ali trabalhando. Que momento. E aí, parte, pai, também, que também se conta muito, e até tema de música também dele, que ali onde é a Arena do Grêmio atualmente, era uma fazendinha, e ele trabalhou ali também. Trabalhou ali. E tem uma música para essa fazendinha. Mas faz um pedacinho do Coração de Luto aí. Vamos? Né? Vamos fazer. Vamos fazer o Coração de Luto, que foi o sucesso que despontou o Teixeirinha para o mercado. Exato. Né? Depois eu vou te contar como é que aconteceu o Coração de Luto na gravação. Na gravação, tá. O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho em que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caso era de morte da mãezinha que eu amei. Quando eu ia gravar o Stories, vocês... Não, vamos fazer a segunda parte, então? Quer fazer? Vamos lá. Só pra marcar vocês, tá bonito essa música é muito linda, né, tio? Obrigado. Eu vou deixar com vocês agora, hein? Seguiu do carro de boi aquele preto caixão, ao lado eu ia chorando a triste separação. E ao chegar num campo santo foi maior a exclamação: taparam com terra fria minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, em mãos de estranhos levado, mas não levou nem 2 meses, no mundo fui atirado com a morte da minha mãe. Fiquei desorientado com 9 anos apenas por este mundo jogado. Continua. Passei fome, passei frio por este mundo perdido. Quando mamãe era viva, me disse: filho querido, pra não roubar, não matar, não ferir, não ser ferido, descanse em paz, minha mãe, que eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha, é teu vulto. Recebas uma oração destes netos, que é teu fruto, que dentro do peito traz este sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Ah, que
momento, que coisa, que música bonita. A história é triste, mas a música é muito bonita. É bonita, né? Eu também, sabe que eu ouvi tantas vezes, eu cantei tantas vezes, que até é estranho quando diz, porque na verdade, quando dizem que é uma música bonita, porque na verdade eu não consegui ter essa definição até hoje. É bonita. Sim, sei que é, mas eu vejo no sentimento das pessoas que dizem, né? Porque eu era criança, meu pai, quando estourou no sucesso dele pelo mundo afora, eu me acostumei de tanto ouvir tantas vezes, e daí eu fiquei assim, como é que eu vou te dizer, não, é como outras músicas do pai é assim também. Sim. Ela é tão conhecida, tão natural para mim, que essa definição ela deixou se tornou uma coisa normal, sabe? Entendi. É que a gente vai ouvindo tanto que tu perde às vezes até a história, né? Porque o pessoal que, até mesmo que escuta, né? Às vezes não presta muita atenção na história, né? Mas tu vê que a letra realmente ela tem todo o enredo do que aconteceu naquele dia ali, né? E é uma história triste. É uma história. E tu vê que ele realmente escreveu de coração, de luto mesmo, né? É verdade. Ele queria homenagear a mãe dele. Né? E note bem, ela era uma décima antes. Era uma décima, que eram 10 versos. 10 versos. Agora, eu não sei te dizer, desconheço onde se encontra esses 10 versos, 10 estrofes. Aqui a gente cantou 3 estrofes, né? Sim. A 1, a 2 e a 3, que foi o sucesso. Mas eram 10 estrofes. Então, era uma história longa, então. Era uma história. O pai as músicas dele todas elas eram histórias. Se tu ouvir outros grandes sucessos dele, então, por exemplo, Tordilho Negro, como a gente estava conversando há pouco, é uma música que é uma história. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do Paredão tinha um cavalo Tordilho Negro. Tem que cantar, já que tá cantando, essa aí vocês vão ter que cantar, essa aí é um sucesso. Nós vamos largar ela daqui um pouquinho. Eu só queria complementar, antes que eu esqueça, como é que ele foi de Passo Fundo para São Paulo para gravar. Sim. E daí esse cara conseguiu a gravação lá e ele juntou um dinheirinho para gravar. Que era o vendedor de santo esse. Isso. Vendia os santinhos. Dionísio o nome dele. Dionísio. Não, eu conheci ele. Sim. Ele era padrinho de uma das minhas irmãs lá. E daí o Dionísio era o compadre dele. E daí o seu Dionísio que levou o pai lá para São Paulo. E o pai, quando ele levou, não, o pai foi depois. Que daí ele pegou o trem em Passo Fundo e daí saiu ali entrou em Santa Catarina, foi lá por Joaçaba. Eu fui descobrir depois esse caminho. Esse caminho que fizeram essa estrada de ferro por ali era uma estrada que teve até uma história que era a Revolução do Contestado em Santa Catarina. Foi por causa dessa estrada. Ali, na construção, era uma companhia americana que fez a ferrovia ali, e daí deu uma revolta entre os nativos que moravam na região e tiveram que abrir a estrada ali. E essa foi a Revolução do Contestado em Santa Catarina. Inclusive, tem até tem um hotel lá em Caçador que tem um monte de foto ali, narra essa história do Contestado lá. E ele fez esse percurso de trem até para chegar em São Paulo? Daí chegou em São Paulo, foi até Sorocaba, onde é que a estação terminava, não sei se ia até São Paulo capital. Lá onde ele gravou, mas assim, ele gravou Matéria Paga, que era um disco, tinha do lado o Shot Soledade e o Briga no Batizado. Briga no Batizado. Daí depois ele mandou para as emissoras de rádio todas lá, mandava uma cartinha para ajudar ele, parará, e aonde ele tinha conhecimento, e depois daí ele vendeu também uma parte de discos, né? E depois daí ele juntou uns pila e foi de novo para São Paulo e gravou mais 2. Daí na terceira vez também ele daí na quarta vez que ele foi para lá gravar, daí que ele tinha uma música Gaúcho de Passo Fundo de um lado e do outro era uma outra música.
E daí o pessoal não gostou muito e a gravadora chegou e falou para ele, olha, agora esse quarto disco tu não vai precisar pagar, porque nós vamos bancar para você. Né? Gostaram do trabalho dele. Gostaram do gaúcho, né? Esse gaúcho está cantando muito aí, nós vamos ajudar ele. Daí a gravadora investiu. Daí, não, mas essa música não está legal e quem sabe tem uma outra. E daí eles, olha, eu tenho uma que eu fiz para minha mãe, uma coisa muito particular e tal. Daí ele mostra para nós aí, daí ele cantou, sim, é essa aí. No que ele cantou, a música estourou no Brasil inteiro. E daquele disco ali, eles juntaram aquelas outras músicas e fizeram o primeiro LP. Esse LP, a fábrica não dava vencimento. Porque assim, a produção, os caminhões saíam lotados, eles perderam o controle da estatística toda de discos que eram vendidos ali e tal. Eles perderam o controle da contabilidade disso. Bah, que loucura. Imagina a quantidade que era, então, né? Tipo, os caras se atrapalhassem. No Brasil inteiro. Chegaram a criar o câmbio negro a partir de Manaus. Em Minas Gerais, pelo que eu fiquei sabendo também. Venderam no mercado negro o disco dele. Ah, é? Também isso aconteceu. Naquela época era vinil, hein? Não sei como é que fizeram. Como é que fizeram? Piratearam o vinil? Não sei como é que piratearam, mas piratearam. Poderia ter sido as fitas, cassete, né? Aquelas fitas que a gente usava a caneta, né? Para montar a faixa, né? Não, mas aquilo não existia, né? Não existia? Não existia. Não existia fita cassete. Era só o LP, então. Não, era só o LP. Só o LP. Era toca-disco. Agora, como piratearam aquilo, não sei. Né? Mas tinha uma fábrica clandestina em algum lugar no mundo aí que fizeram, né? Eu acho que o Teixeirinha foi o único artista aqui do Sul, assim, gaúcho, de música gauchesca, que fez sucesso no Brasil inteiro dessa forma, né? Não teve outro artista, né? Até tivemos outros nomes que chegaram, né, no Brasil e chegam ainda, né? Temos o Cleito Cledir, Elis Regina, o Nelson Gonçalves, né? Artistas gaúchos, mas no outro segmento. No outro segmento, né? No outro segmento. No segmento cantando música tradicionalista, assim, mais gauchesca, eu acho que... Hoje o Baitaca tá tendo um destaque, né? Mas o Gaúcho da Fronteira teve um momento dele, a Berenice Zambuja também. É verdade. O próprio José Mendes também conseguiu um espaço ainda, mas não muito grande assim, mas como o pai fez mesmo, que ele fazia muito show pelo Nordeste. Não tinha estrada. Uma vez ele largou de carro daqui até o Nordeste lá e ficou não sei quantos meses lá cantando lá cada estado lá do Nordeste, Ceará, interior ele tinha lugares assim que ele não sei por que ele parava na beira da estrada lá e então o divertimento dele era dar tiro nas lagartixas lá. É mesmo? No meio daqueles desertos loucos que tinha lá para cima, né? Ele disse que era muito louco aquilo lá, a estrada era tudo chão, né? Sim, mas ele hoje ainda é ruim, imagina naquela época lá, né? Como é que deveria ser, né? Ele desbravava o negócio lá, né? Eu, quando fui conhecer Salvador, daí eu cheguei, vou para Salvador. Ele disse, não, lá é bonito, diz ele, mas tu indo mais para cima é mais bonito ainda. Ele conhecia tudo. Ele viveu tudo, assim, ele vivia intensamente, ele não perdia tempo. Entendeu? Ele era um artista à frente do seu tempo, né? Ele estava sempre à frente. E eu via sempre, até eu ia conversar as coisas com o pai, mas o pai largava na frente sempre. Sempre, cara. Ele me deixava sempre lá atrás, comendo poeira ainda. E esse processo de criação, assim, como é que acontecia dele? Porque ele escreveu, eu acho que foram quantas músicas aí? Foram mais de 1000 músicas. Mais de 1000 músicas. Mais de 1000. Imagina para desenvolver tanta coisa assim. Como é que era o processo dele? Tu acompanhou isso? Acompanhei. Como é que ele fazia? Bom, teve épocas assim, que a gravadora que ele foi, o sucesso era tão grande que chegou momentos assim que ele gravou 3 a 4 discos, eu acho que foi 4 discos num ano. Ele gravou 3 LPs
ou 4 LPs, 3 ou 4 LPs, pela própria gravadora Chantecler. E assim era o sucesso e tinha que vender e tal. Tanto deixa eu voltar um pouquinho lá no Coração de Luto, que eu falei do Brás Bacarin, que ele era advogado da gravadora Chantecler, e ele disse assim, que era como eles perderam a contabilidade toda das vendas do Coração de Luto, ele estimou meio que por alto em 25 milhões, mas deve ter sido muito mais. Eu tenho uma foto que eu vi, o celular tá ligado. Eu pensei que estava desligado, mas eu tenho uma foto que me mandaram aqui de uma pessoa que estava assim, em 1900, eu tinha o quê? Minha irmã fez 15 anos, eu sou 2 anos mais novo que ela. Faleceu de Covid, essa minha irmã, a Líria. Meus pêsames. Foi muito triste para a gente. E daí, naquele ano, do aniversário de 15 anos, está um cartaz do pai ali, e está escrito em cima assim, 2 milhões de discos vendidos. E essa foto, eu posso até te mostrar aqui. Foi um cearense, que é meu amigo, está aqui ele. Encontrou? De Iracema, lá no... Olha aqui, Aqui está ele recebendo o disco de ouro. Olha ali, E ali tem um 2zinho em vermelho, ali, bem atrás no cartaz aquele ali, Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ali em cima dele, né? Do ombro ali. No ombro, Opa, até acionei a música aqui. Opa. Isso está ao vivo. Está ao vivo. Não, a gente não está ao vivo, é gravado, mas vai pro ar a música igual. Esse cartaz ainda existe. Naquela época, tu vê, era 1964, 64. Sim. Eram 2 milhões de discos vendidos que ele ganhou o prêmio. Ganhou o disco de ouro. Mas foi muito mais. Depois ele continuou vendendo. Continuou vendendo. Porque o sucesso era muito grande. Portugal, nos países da América do Sul, América Central, México, Portugal. Eu tenho um amigo em Curitiba que ele tem uma coleção de discos, esses compactos simples, que era vinil também, em vinil, que foi lançado em Portugal, e está ali os países onde foi lançado. Tem na França, Portugal, na Espanha, e também em alguns países da África. Nossa, foi longe, né, cara? Foi longe, foi muito longe. Mas só que esses discos, que era uma pilha assim, desses discos, e com a capa diferente que era lançada aqui no Brasil. Daí eles usavam uma capa lá, por exemplo, o menino... como era a música aquela das crianças? Mãe Diferente, né? Uma coisa assim. Menino órfão também. Não, mas daí ele botava uma criança andando na estrada, assim, ou uma paisagem e tal, usavam em vez de a foto dele. A foto dele. Porque também tinha muita coisa, eu acho que até era pirata lá fora também. Né? Sim, e esse colecionador, ele mora em Curitiba, é o Michael Monteiro. Né? Michael Monteiro. Inclusive, ele tem o acervo, ele é o que adquiriu o acervo da dupla Tonico Tinoco também. Então, ele tem muita coisa. Assim, os filhos lá deles não quiseram continuar e ele resolveu pegar todo o acervo. E ele tem o acervo da história do Tonico Tinoco. Uma grande dupla também, né? Grande dupla. Muitos sucessos, né? Nossa. Contemporâneos. Contemporâneos do Teixeirinha, né? Sim, inclusive gravaram música do vô. Eles gravaram? Sim, gravaram bastante música até. Tu sabe que tem capa de disco deles que eles usavam bombacha, que nem a gente aqui. Eles usavam bombacha, até lenço. Sério? Tonico, Tinoco, sertanejo, naquela época usavam. O Tião Carreiro também fazia. Tião Carreiro e Pardinho também. Que era Sabe que essa dupla aí não se dava, né? Esses dois não se davam. Eles entravam num carro, era uma Kombi, um andava lá no banco da frente e o outro lá atrás. Eles não se falavam. Sério? E cantavam juntos. Cantavam juntos. E daí, imagina, eles chegaram num ponto assim que eles não se falavam. Ninguém sabe por quê, mas daí... Ou então eles chegavam no show, um ia num carro, o outro ia no outro carro, e se encontravam na hora do show ali, recebiam o cachê e... Saíam fora. Saíam fora sem falar nada.
Que loucura, cara. Tanto é que o Tião Carreiro tinha um vozeirão, assim, né? Cantava forte, e o Pardinho era voz aguda alta. Mas era tão afinado, era tão junto, ele tentou com outros para botar no lugar do Pardinho lá. E não deu certo. Não adianta, era o Pardinho que dava certo. Então eles estavam bem, era só um business mesmo, né? Era negócio. E ali cantava, saía, sim, tchau pra ti, tá aqui o teu, tá aqui o meu e já aconteceu com outras duplas e outras pessoas aí, né? Sim. Que, enfim, né? A gente não quer tocar no assunto agora, porque são pessoas que eu respeito e enfim, deixa quieto. Deixa. É que nem diz um amigo teu, deixa. A gente estava falando do Tordilho Negro também. Tordilho Negro, podia, né? Tocar um pedacito aí, falar da história da música. Sim. Também. Eu quando eu vim morar com o pai, quando eu tinha 13 anos, foi por essa época aí, daí o pai tinha um estúdiozinho também do lado da casa antiga, né? Da casa antiga tinha um estúdiozinho, tinha uma escada lá, e ficava na janela do meu quarto, eu ficava ouvindo ele cantando lá. Então, às vezes ele compunha não sei quantas músicas. Uma vez eu perguntei quantas músicas o senhor faz numa noite. E daí ele deu uma rezada e não me respondeu, né? Ele fazia todas que ele queria. Ele tinha um gravador desse tamanhão, assim, com um microfonezinho que tinha um pedestal que ele apoiava o microfone. Daí, uma vez ele estava chegando de viagem. Não, minto. Esse dia eu estava lá, ele convidou vários compositores para mostrarem músicas para Mary Terezinha gravar um disco naquela época. E o disco chamava-se Pregador de Bolinha, um disco que era solo da Mary Terezinha. E daí estava lá o Lupicínio, estava lá como é que era? Luiz Menezes, não? Aquele outro que era... Ele nasceu no morro, Pandeiro de Prata, como era o nome dele? Túlio Piva. Túlio Piva, né? O Pandeiro de Prata era uma música de sucesso. Gente da noite que não liga preconceito. Isso aí foi um sucesso muito grande aqui no Sul, né? Túlio Piva, autor, né, dessa música. Então, esse pessoal estava lá levando a música para a Mary, e depois daí eles fizeram uma festa e tal, e depois o pai teve que levar a Mary Terezinha na casa dela, e quando ele voltou mais tarde, os caras entraram naquele escritório lá e quebraram a janela lá, serraram uma parte da veneziana, e abriram a janela e roubaram esse gravador, estava ali para levar. Assaltaram a casa dele. Assaltaram. E ele chegou, quando viu o gravador dele, estava na porta. Era uma descida assim, ó, e tinha um portão. Até hoje, e no portão... Não, aquele ali não é. Na casa antiga é no canto de lá. Ah, tá no outro canto. Era uma rampa que tinha ali, tinha uma garagem ali. E daí... estava o gravador, esse grande gravador de rolo que ele usava, estava no chão assim, e daí quando ele viu o gravador dele, ele pegou o revólver e saiu, porque ele andava sempre armado, né? Sim. Saiu, correu lá para o escritório, os caras já tinham fugido. Daí eles fugiram pelo mato lá para dentro, lá, porque tem uns matos ali na volta, até hoje lá, naquela subida no morro da Glória ali, né? Do lado do hospital ali. Exato. Depois o Divina Providência. Divina Providência ali. E Divina Providência fica na gruta ali, e daí tu seguindo reto, depois tem o Sanatório São José, logo em seguida a casa do pai à esquerda. Isso. Né? E daí ali os caras correram pelo meio do mato e perderam o pedestal daquele ali. Então ele não tinha mais o apoio do microfone, ele parou de usar aquele gravador. E daí, depois, daí ele, sei lá, ele começou a usar uns outros gravadores que começou a aparecer a fita cassete ali, algum tempo depois. Mas assim, era uma produção diária, ele estava sempre compondo. Sempre, ele passava a noite, ia lá, e o pai tinha mania de cestear também, né? Depois do almoço. Depois ele ia para o escritório, no centro, depois voltava de noite, e quando entrava na madrugada, se esperava e ia lá compor. Ele não perdia tempo.
Não perdia tempo. Então, como é que eu vou te dizer aqui que eu queria te contar? De como ele... Nós temos o Tordilho Negro. Tordilho Negro. Não podemos esquecer. É. E daí, eu uma vez acompanhei também uma música, mas vamos cantar o Tordilho Negro, depois eu vou contar dessa música que eu ouvi ele compondo. A próxima que eu tive a oportunidade de ouvir ele cantando. Ouvir e ver, né? Ele escrevendo a música. Uhum. Que momento. Então, depois do Tordilho Negro, tu conta essa história pra nós aí. Vamos lá. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do Paredão tinha um cavalo Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão. Este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava um Tordilho Negro de presente pra quem voltasse sem cair no chão. E eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância topar o desafio, correu boato na população. Foi no domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no lombo do taura, puxou a orelha, teve um arrepio. Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo, eram 8, que alçou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho Negro berrava na espora, por 20 horas ninguém mais nos viu. Ai, 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 ai! A sapucaia! Mais de uma légua o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu, o povo pelo campo procurava o morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. À meia-noite, mais de 1000 pessoas desistiu da busca desacorçoada. Dali a pouco ouviram um tropel, olhar o campo, noite enluarada. Eu vinha vindo no Tordilho Negro, feliz saboreando a marcha troteada. Olhei a perna na frente do povo, deixei as rédeas arrastar no capim. Banhado em suor, o Tordilho Negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim: venha provar a marcha do Tordilho, faça o favor e monte no cilim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu Tordilho Negro, é mais uma história que chega no fim. Muito bom. Tu vê que é sempre uma história que ele conta, sempre, né? Uma história, né? É isso que eu estava te falando. Ele era um escritor, ele era um criador, um contador de história. O pai tinha muitas histórias. O filme O Pobre João é uma história muito bonita, que ele deixa a mulher e vai embora, fica 20 anos longe, e depois ele acha lá um patrão, né? E depois acha um tesouro lá, né?
e volta para a amada dele e tal, e sempre a dupla, né, Teixeirinha e Mary Terezinha. Mary Terezinha era a Veridiana nesse filme, tanto é que ele fez a música também com o nome de Veridiana, e era uma criatividade fantástica, sabe? Pois é, de onde é que ele tirava tanta inspiração de coisas, de histórias, né? Ele não perdia tempo, Léo, era uma coisa de louco, assim, era assim, ele era uma coisa fora do normal, sabe? Então, na verdade, o gênio dele também era muito forte, né? Era uma pessoa muito boa, mas saiu uma vírgulazinha fora, caiu o mundo em cima. E era para todo mundo. Não, era para todo mundo. E quando ele chegava nos shows que ele ia cantar, eu assistia, eu estava sempre junto com ele. Sim. Né? E daí ele chegava nos lugares lá, ele chegava fazendo verso de improviso na cidade. Aqueles versos ele tirava na hora. Né? E daí ele, como é que era? A gente usou até no show um pedacinho. Ah, sim. Como é que era que a gente fazia lá? É verdade, é o Teixeirinha, em pessoa, sim senhor. Venho fazendo visitas cheias de amor. E eu agora vi vocês, meu lindo jardim. No plateia multicor, boa noite, sinceramente, meu lindo jardim de flor. E ali ele é, meu lindo jardim de flor, vocês são a minha vida, eu distante de vocês tenho a alma dolorida, só melhoro quando vejo esta plateia querida. E aí, claro, a galera vinha. A galera vinha, daí ele começava a fazer verso pro prefeito, pro outro, o nome da cidade. Então, assim, ele conhecia e sabia por que a cidade de Canela tem o nome de Canela, por que Montenegro tinha esse nome, entendeu? Porque tinha um pé de canela onde os carreteiros, na época, descansavam. Por isso que tem o nome de Canela, por isso que Montenegro tem esse nome, porque tu indo pelo rio e num determinado momento, aquele monte parece que é noite, assim, tão escuro que é. Né? Por isso que tem Montenegro. Montenegro. Então ele sabia das histórias e ele botava isso quando ia fazer as apresentações, ele falava essas coisas e a pessoa ficava tipo... Curiosidade, nem eu sabia disso. Eu também não. Isso aí é cultura, eu não sabia dessa. E ele sabia dessas coisas todas. E como é que foi aquela música que tu disse que ia falar pra gente? Que ele fez? Que tu estava presenciando ali, ele escrevendo. Daí eu tinha o quê ali, já meus 18 anos. E daí o pai foi para São Paulo, mas foi de carro. Lá ele tinha um Dodge RT, um vermelho, que saiu nos filmes até. No Gaúcho Passo Fundo ele tinha um amarelo, depois, mas tinha um vermelho também, que foi antes. E daí ele foi com esse carro, eu fui junto com o pai e mais o Zezinho, que era muito amigo do pai. O Zezinho tinha uma dupla chamada Zezinho e Julieta. O Zezinho já faleceu, a Julieta ainda está viva e mora aqui em Viamão. E o Zezinho acompanhava muito o pai e tal, teve a fase dele também de sucesso. Né? Uhum. E daí fomos nós três de carro até São Paulo. Daí chegamos em São Paulo, lá o pai tinha uma série de atividades lá, tinha um programa de rádio que ele começou lá na Rádio Tupi, em São Paulo, e tanto é que eu encontrei esses dias uma revista lá em Curitiba, até uma revista que me deram, que era o apresentador, agora eu não lembro o nome, mas era um cara muito quente lá no meio do rádio em São Paulo. Uhum. E esse cara que o pai falou com ele que, enfim, abriu as portas do rádio em São Paulo e o pai mandava os programas gravados para lá. Uhum. Né? Então... Daí ele teve outras atividades, tinha que ir na gravadora, tinha direitos, tinha não sei o quê e tal. E daí ele chegou e disse, mas essa viagem me cansou muito. Ele pegou muita luz na cara, assim, né? E aquelas não eram duplicadas ainda, aquelas estradas lá para cima. E ele fez num dia só ali, de Capão da Canoa até lá. E daí ele, depois, na volta, ele pediu para que comprou a passagem aérea para o Wilson, que era o motorista dele, embarcar, né, foi
pegou um voo, foi a São Paulo, e daí o Wilson veio dirigindo. E daí nós saímos 4 horas da manhã lá do hotel, que era o Hotel Broadway, que era um hotel que ele ficava. Hoje não, hoje só tem do lado do lado do Largo do Paissandu, em São Paulo, perto do viaduto aquele do Anhangabaú, por ali, na Avenida São João. Sim. Né? Depois tem aquela parte ali da Ipiranga, que cruza, da música Sampa lá do Caetano. Então, bem pertinho dali, aquele hotel ele sempre ficava ali no Broadway. E daí levantamos cedo e daí o pai saímos todos nós, né, de madrugada, e daí a gente comeu alguma coisa no caminho, daí foi amanhecendo o dia, a gente estava naquela serra, e ele com o gravador dele aqui, um gravador não grande, um gravador pequeno, e daí ele foi no banco da frente e eu sentado atrás e ele compondo a música. Era uma música que ele fez homenageando os grandes sucessos das marchas de carnaval daquela época. Então ele foi cantando, daí eu lembro, um pedacinho, eu vou cantar para ti, mas eu não sei a letra toda. Tá. Cadê as marchas bonitas dos tempos de antigamente, dos carnavais que passaram, que pena, hoje é tão diferente. Na quarta-feira de cinzas, o carnaval acabava, mas as marchinhas bonitas, meu bem, o ano inteiro a gente cantava. Daí ele falava do Chico Alves, do Noel Rosa, né? Toda essa velha guarda, né? E ele faz uma homenagem a eles. Que legal. Ele ia compondo aquilo ali no gravador, né? E cantando bem baixinho. E eu ali no bico, lá. Querendo escutar o que ele estava cantando. Querendo escutar, né? E eu lembro que ele foi criando ali no caminho, tu vê só. Tu vê. Ele não perdia tempo mesmo, não, né? Não. Onde vinha a inspiração, ele ia aproveitando o momento para escrever, não perdia tempo, né? Não, tô na estrada, eu vou ficar dormindo no carro. Não, ele estava produzindo conteúdo. Eu vou te dar mais um depoimento, tá? Dia 2 de fevereiro, é amanhã, né? Hoje é dia 1º. Isso. Dia 2 de fevereiro, dia dos navegantes, dia Nossa Senhora dos Navegantes. Iemanjá. Que ele fez um filme também sobre Iemanjá. A filha de Iemanjá. Isso. Mas ele antes fez a música. E daí eu estava lá na praia, em Capão da Canoa, também naquela casa famosa, que ainda tem ela ali numa esquina, ali, na frente do mar. E daí nós estávamos nos preparando para ir para a festa de Iemanjá, que ia acontecer ali perto. E eu tinha lá bom, acho que a patroa não estava ouvindo aqui. Tinha uma namoradinha lá, ele disse, vamos lá na festa lá, ele já sabe. Foi antes. Foi antes. Isso aí não tem problema. e tal, daí eu sei que... Oi, mãe, tudo bem? Acaba com o pai agora. Quebra o pai no meio. Já combinou um frio na coluna. Então, nós nos preparando ali e tal, tava mais uns amigos lá junto comigo, umas amigas e tal, e tinha mais essa gatinha que eu queria lá ver que ia estar lá na festa, né? E daí, o pai ali, recebendo, conversando com a gente, e não sei o quê, e eu sei que ele estava com um violão ali, né, e comentando a respeito da festa de Iemanjá. Daí o pai pegou o violão, fui para a beira do mar esperar Iemanjá chegar, 2 de fevereiro... São Jorge Guerreiro. Não, ele só fez aqui um larará, e daí ele chegou assim, com licença um pouquinho, e se mandou lá para o quarto, e eu fui no banheiro, quando eu volto assim, tinha um corredor assim comprido, ele estava lá no quarto dele, ele no gravador aqui, já começou a gravar, já começou a letra ali. Entendeu? E depois construiu a letra, ficou um grande sucesso, fez o filme, A Filha de Iemanjá, eu faço o papel de irmão dele nesse filme também. Sim. E no caminho para a festa de Iemanjá, ele
teve a ideia da música e saiu correndo pro quarto para gravar. Ele ficou em casa daí. Ah, ele não foi? Ele não foi lá para a festa de manhã, só foi nós lá, né? E só a garotada que estava toda ali. E ele ficou, eu acho que ali ele já deu continuidade na letra lá. Mas a pergunta, e a gatinha? Foi? Não foi, valeu. Valeu a pena aí. Não, tivemos um momento lá, alguns momentos lá. Que bom. Mas depois daí não deu mais, ela não morava aqui, estava morando numa outra cidade, bem longe, e daí foi para lá, e daí no fim ficou difícil, assim, os encontros foram ficando, depois... A vida foi levando a gente para outros lados, aí não deu, né? Sim. Mas foi uma pessoa muito querida. Até hoje tem muita gratidão, né? Muita gratidão. Claro. E tu vê ali, mais um momento desse criativo, um momento criativo do Teixeirinha, que ele... Era assim que ele criava as coisas. Tudo era inspiração para ele, eu acho, né? Tudo era inspiração. Ele conversava com as pessoas e, às vezes, as pessoas devem confundir essas coisas aí, porque, às vezes, contavam as histórias para ele e, dessas histórias, ele mesmo, como ele era muito criativo, então, dali ele tirava. Talvez até alguém pode interpretar alguma coisa por aí, mas enfim, nem vamos entrar nesse mérito, né? É isso aí. Mas era assim, às vezes tinha pessoas que contavam uma história triste, até tem uma música de uma mulher que ele diz assim, é a tua história que eu acabei contando, né? Que ele disse aí, né? Alguém contou, uma mulher contou uma história para ele e ele escreveu uma música. E largou a música e chegou e disse assim, olha, essa aqui é a tua história que eu acabei contando, né? Sim. Agora nem se sabe quem era, né? Mas ele sabia. Ele sabia quem era. Ele sabia. Gurizada, eu quero agradecer vocês, não quero tomar muito tempo de vocês. Não, né? A entrevista tá muito boa, eu podia ficar 5 horas aqui de papo que a gente ia ter assunto para falar, né? Não termina mais. Não termina Olha que mais. tem conversa. Gente. Isso que nós não falamos dos filmes ainda, tem várias músicas que a gente não falou, mas... E nem da gente, né? Nem de vocês, nem né, de nós. Não, mas até é importante tocar nesse assunto, né? Vocês deram um segmento à carreira, né? Sim, hoje no show de vocês fazem juntos ou... Juntos. Sim. E é só o sucesso do Teixeirinha. Do pai, E tem alguma coisa nossa que a gente vai colocando também, né? Então tem algumas canções aí e tal. Temos um trabalho também de música inédita nosso também, que foi lançado na Selo Virtual também, na plataforma Selo Virtual, de músicas só novas, né? Músicas de autoria do pai. Eu também componho alguma coisa, mas... Ainda, né, quando ainda nós gravamos esse disco, ele ainda não tinha a música dele. Então foram 12 músicas, todas da minha autoria, né? Sim. Então até tem uma homenagem para ele ali, que era Agora Eu Canto Para Você. Ali, Agora Eu Canto Para Você. Mas eu acho que daí nós vamos tomar muito tempo aqui no programa. Mas quem quer contratar o Teixeirinha Filho e Neto, como é que faz? Olha, tem aqui, ó, como é que era? Vamos começar pelo Facebook, né? Vamos começar pela nosso telefone de arreio aí, né? Que é o WhatsApp, né? Área 51 981 047499. Esse é o meu telefone. E... Área não 51. Tem problema de passar aí, de repente o pessoal vai passar trote? Não. Não vai ser que nem a história do Farido lá. Pois é, eu pensei no Farido direto. Não, sabe que vem, mas eu sempre trato muito bem as pessoas. E eu tenho, assim, muita gratidão, a minha vida toda é essa. Esse telefone aqui, esse número... Tá tá no Facebook, tá ali também, tá no Instagram, né? Sim. E daí as pessoas ligam, tem um monte de fã que ligam, mas eu trato todo mundo com carinho. Que bom. Eu não tenho essas coisas. Claro, tem pessoas que até a gente sabe, tem jogo de cintura, então daqui um pouco tem pessoas que são um pouco mais assim, um pouco mais chata, né? Tem pessoas muito queridas também. Então tem essas coisas, mas eu não sou muito a favor de me esconder
depender do público, não. Tanto é que em muitos lugares onde a gente vai fazer show, enquanto tiver gente na fila ali para tirar foto, eu não vou embora. A não ser que eu tenha um compromisso depois, né? Que tem que sair dali, eu peço desculpa. E vou com o coração doendo, porque as pessoas querem estar junto com a gente. Sim. E isso aí eu não abro mão. Eu não abro mão das pessoas. Esse negócio assim, não, agora chega de foto aqui, já vamos embora, porque eu sou muito famoso. Não. Verdade. Tem artista que faz isso. Tem artista que faz isso. E também quero, já que estamos falando em público também, convidar o público a curtir também o nosso canal do YouTube. Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, _oficial. Tá ali alguns vídeos, algumas coisas que a gente faz aí na nossa trajetória musical. Que é bacana, bacana. Gurizada, agradeço demais a participação de vocês aqui. Foi uma honra gigante quando foi toda a gente conversou aqui, né? Fiquei assim, eu tava louco que vocês viessem aqui já há tempo. E aí casou as agendas, casou tudo, cara. Que bom, fico muito feliz. Porque a gente consegue mostrar um pouquinho mais da história de vocês, do teu pai, do teu avô, né? Também pro público. Porque o pessoal tem curiosidade de saber como é que foi, né? Como é que era o Teixeirinha, enfim. Então é muito legal vocês poderem passar essas informações pro público, né? Aproxima mais ainda o público, né? É verdade. E fica mais, como é que eu vou dizer assim, a gente se encanta mais pela história, né? Porque vê como ele era um cara criativo, uma pessoa humana também que tinha... Tu falou que ele era um cara mais brabo e tal, né? Mas que ele tinha pulso forte, mas era uma pessoa muito boa também. Exatamente. Né? Então, tu entende mais como era essa pessoa do Teixeirinha, né? Muito obrigado mesmo. Eu fiquei honrado demais. É aquele sofrimento todo da vida dele, da infância, aquilo ali que transformou ele. Foi aquilo ali. Ele não perdeu mais tempo. Porque ele viu o que era, ele sentiu na pele, na carne, o que é um sofrimento na vida. E eu acho que quase todos os artistas que sentiram isso aí, eles pode ver que esses grandes artistas de sucesso, pode contar que tem uma história bem ingrata por trás disso. Sim. Né? E até você comentando num colega nosso, João Luiz, né, que Correia, né, que sofreu aí um monte, né? Por que ele é tá tão bem hoje, né, no cenário artístico? Por causa dessas coisas. Claro. O sofrimento faz a pessoa crescer. É isso aí. Deixa eu aproveitar, então, só vou dar os agradecimentos dos nossos patrocinadores. Certo. E aí depois eu queria que vocês cantassem aquela música que é um hino do Rio Grande do Sul, que fala sobre o Rio Grande do Sul, que quem é fã de Teixeirinha já sabe qual é a música que eu tô falando, né? E aí a gente vai terminar com a música aí pra... Né, terminar com chave de ouro. Olha aí, que beleza. Quero agradecer primeiramente aqui o 601 Hubcast. O 601 Hubcast é um estúdio para podcasts. Tu pode ter o teu podcast na internet ou a tua empresa está pensando em fazer um podcast que é a nova onda do mercado, entre em contato com o 601 Hubcast, que tem uma estrutura completa para ti. É top. Também temos aqui o patrocínio, vamos lá, produção. Aí, NBK Office. NBK Office é especialista em cadeiras de escritório. Tá pensando em colocar umas cadeiras top, que nem essas aqui, no teu escritório, no teu home office? Entre em contato também com a NBK Office. Top In House Imóveis e Decorações. A Top In House tem 5 lojas em Porto Alegre, região metropolitana. Tu encontra lá sofá, cadeiras, poltronas, mesa, estante, tem tudo que tu precisa para deixar a tua casa top. E para quem assiste o nosso programa, tu pode chegar em qualquer uma das lojas e dizer assim, ó, o Léo falou para mim lá, o Gauchão de Apartamento, que eu tenho 10% de desconto. Então qualquer coisa que tu comprar na Top In House, tu tem 10% de desconto. Rodízio Burger Poa, o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul. Esse aí é bom. Eu fui semana passada lá, olha, sexta-feira, e olha, comi que até... Teve que usar aquela guaiaca. A guaiaca modeladora teve que trabalhar aquele dia. Porque o rodízio de hambúrguer, o hambúrguer feito assim na churrasqueira, é top lá. E eles mandam assim na mesa, tem vários sabores. Ainda bem bom. Que é na churrasqueira, não é na airfryer. Não é na airfryer, né? Eu sempre uso a minha aqui do ladinho, aqui comigo, a minha churrasqueira. E também temos aqui a RJ Dil. RJ Dil desde 1980.
78, aí há muito Olha tempo, aí. ferragem para móveis. Ela é especialista em dobradiças, roldanas, roldiças, puxadores, é uma linha completa lá, tem milhares de produtos. A RJ Dil pode te atender, tanto montador de móveis, quanto para quem quer dar aquela renovadinha nos móveis aí do AP ou da casa também. Então, esses são os patrocinadores do Tamo Junto, e agora vamos dar aquela música para encerrar. Tranquilo. Aquele hino do Rio Grande. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço identifica qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos barreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde e mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre O quê? O sangue azul de... Ai, não sei cantar, de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante é mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus o livre, eu tô todo arrepiado aqui, tio. Olha aqui, meu Deus do céu. Que momento, Deus o livre. Gurizada, muito obrigado. Olha aí, nós que agradecemos. Obrigado de verdade. Essa oportunidade, que Deus dê muita saúde, muita força e vai seguindo essa tua carreira bonita que você está fazendo também. Obrigado. Nós também somos teu fã. Oh, obrigado. Que momento. Desejo mesmo pros amigos. Gauchada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Hoje eu tive a honra gigantesca de receber aqui o Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Que momento. Segue a gente aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.